Com certa frequência, algumas pessoas me mandam comentário nas redes sociais ou até mesmo pacientes que vêm fazer consulta comigo me falam que tem um problema de coluna e que algum profissional de saúde proibiu eles de caminhar ou proibiu eles de correr ou fazer qualquer outra atividade física. E a pergunta que eu tenho para vocês é: será que isso é verdade? Que o fato de você ter algum problema na sua coluna, você não deve caminhar, fazer caminhadas como atividade física, ou até mesmo para algumas pessoas deve correr? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente quando que você deve ou não fazer caminhada ou corrida se você tem problema de coluna. Uma revisão sistemática publicada em 2020 fez uma avaliação de vários estudos e demonstrou que corredores eles têm uma baixa prevalência e incidência de dor na coluna. Logo eles entenderam que se as pessoas que correm elas têm menos dor na coluna, correr é um fator protetor em relação à lombalgia. Um outro estudo publicado em 2022 mostrou que exercícios aeróbicos como caminhar e pedalar diminuem a sensibilização à dor. E por que eu estou citando esses estudos aqui para vocês? Para mostrar para vocês que isso que eu vou falar aqui agora não é meramente uma opinião minha, algo que eu estou achando que é verdade ou que eu tirei aqui debaixo do meu braço e que eu estou inventando aqui para vocês. O que eu vou falar aqui para vocês é o que as pesquisas mais atuais têm mostrado para a gente da relação com exercício, com caminhada, com corrida, com pedalada, com dor na coluna. O que vocês precisam de entender sobre isso? Infelizmente ainda temos no mercado profissionais, dinossauros, digamos assim, né, que estão aí trabalhando, mas que tem uma cabeça de estudo lá de 20, 30 anos atrás. E nesse tempo, né, sei lá, década de 80, 90, não sabia muita coisa sobre dor na coluna, sobre dor crônica, igual a gente sabe hoje. E os estudos mais atuais vêm justamente, né, a ciência está sempre produzindo novas pesquisas, né, isso é uma coisa contínua, vem justamente para que a gente melhore na nossa abordagem, para que a gente melhore na nossa atuação. Isso tanto para médicos, como para fisioterapeutas, como para educador físico, para nutricionista, para psicologia, qualquer área, né? Quando a gente fala de área da saúde, a gente pensa que todos os profissionais deveriam se atualizar para atender os seus pacientes. Só que infelizmente isso não acontece. Pessoas que formaram há anos atrás continuam atendendo da mesma forma, achando que é tudo do mesmo jeito. E logo os resultados continuam sendo ruins, negativos. E aí a gente acaba escutando essas besteiras por aí, né? Ah, você tem hérnia de disco, você não pode correr. Você tem hérnia de disco, você tem que evitar exercícios de impacto. Você tem desgaste na sua coluna, você não pode fazer caminhada de jeito nenhum. Você tem uma protusão discal, não faça mais nada, pare com exercícios. Então, esse tipo de fala, gente, é mentira. Isso não existe, tá? O que as pesquisas têm mostrado pra gente, né, que elas estão sugerindo no momento, é que sim, os exercícios, eles até ajudam para melhorar, para prevenir problemas da nossa coluna. E agora vamos pensar aqui mais na parte prática da coisa, né? Às vezes a pessoa tem um problema na coluna, ela tem uma dor ali e ela resolve então começar a fazer uma caminhada, fazer uma corrida ou algo do tipo, e ela percebe que à medida que ela vai fazendo isso, ela tem uma piora. Quer dizer que a caminhada, a corrida não é bom para aquele problema dela? Não é bom para essa pessoa? Não quer dizer isso. Quer dizer apenas que naquele momento, naquela situação que a pessoa se encontra, aquele tipo de exercício não está sendo favorável. Então o que você precisa de fazer? Você precisa de tratar primeiro especificamente para depois fazer a sua caminhada, para depois fazer a sua atividade física. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que chegaram aqui para mim e que não conseguiam fazer 5 minutos de caminhada. Eu pedi a pessoa para fazer uma caminhada aqui no corredor aqui do prédio por 5 minutos, com menos de 5 minutos a dor dela já estava tão intensa e ela já estava querendo sentar. E aí a gente precisa de não mandar essa pessoa caminhar e deixar doendo. Não, eu preciso de tratar isso antes para que depois ela consiga fazer 5, 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora de caminhada sem sentir dor. Então é um processo gradual que vai acontecendo. Então se você tem algum problema de coluna e já tentou fazer caminhada e não sentiu bem, você não deve ficar forçando. Você precisa de ir a um profissional, um fisioterapeuta especialista antes, seja presencial, seja o tratamento
tratamento online para resolver o seu problema, e aí depois você vai fazer sua caminhada tranquilamente. Agora, não quer dizer que você não possa fazer o resto da vida, isso não existe. Porém, também vai existir um outro grupo de pessoas que tem algum problema na coluna e que pode fazer a caminhada, mas simplesmente até hoje nunca foi, porque algum profissional de saúde desses do dinossauro falou para ela que ela não podia. E para algumas pessoas, mesmo com o problema de coluna, ela pode fazer a caminhada, que ela vai se sentir bem, vai se sentir melhor. Então são grupos diferentes que você precisa de experimentar e ver como funciona para você. Se você fizer lá 15, 20 minutos de caminhada e não sentir nada, permaneça, vai fazendo e vai aumentando aos poucos. Não vai também, se você está parado de tudo, começar a fazer 2 horas de caminhada, 2 horas de corrida, não é assim. Então você precisa de ir gradualmente, começando 15 minutos, 10 minutos, que seja, e vai aumentando aos pouquinhos. E também não vai começar com corrida, você vai começar com caminhada e aos poucos vai chegando na corrida. Então é todo um processo de adaptação que precisa de acontecer. Isso eu estou falando para pessoas sedentárias, né? Lógico, se você já era um atleta, se você já fazia várias coisas antes, se você já era um maratonista, aí o processo é um pouco diferente. Mas sempre você tem que fazer baseado naquilo que o profissional orientou para você, né? No caso, o fisioterapeuta. Então o resumo desse vídeo aqui para vocês é: caminhar não faz mal para a coluna. Correr não faz mal para a coluna. Na verdade, faz até bem. E se você não está conseguindo fazer isso agora porque caminhar ou correr aumenta a sua dor, é simplesmente um sinal que a sua coluna não está pronta para essa demanda no momento. E que se você tratar de forma correta, daqui a pouco você vai conseguir fazer a sua caminhada, fazer a sua corrida tranquilamente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilhe com mais pessoas. Se quiser minha ajuda para um tratamento presencial ou online, entre em contato aqui no meu site para saber como funciona tudo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.